dia a todos. Agradecemos a presença de todos nesta manhã. Nós vamos iniciar, o estudo dos livros Os Mensageiros, que já está se encerrando. Nós estamos no capítulo 50 e hoje nós vamos falar sobre a desencarnação de Fernando. Antes da gente começar já no capítulo, primeiro a gente vai contar um pouco, só fazer um resuminho do capítulo passado. Então, no capítulo passado, a gente falou sobre a máquina divina, em que eles fizeram um estudo, sobre o nosso corpo humano. Aniceto pede a André Luiz para que ele aguçasse o seu quadro mental, a sua visão, para que ele pudesse enxergar um pouco mais a área interna do corpo físico, mais minuciosamente. Então, ele observa todo aquele corpo, físico daquele nosso irmão que já está em processo de desencarnação. E ele consegue detectar vários, ele fala que detecta, na verdade, 9 sistemas intercalados, um com o outro, como se fosse uma máquina perfeita. Então, agora a gente vai entrar no capítulo 50, onde André Luiz começa a sua narrativa. Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira um mentor amigo ao contato do seu elevado potencial magnético. Então aqui ele já nos mostra que assim que Aniceto retira, a sua mão da sua fronte ali, da sua face, ele já perde todas aquelas visões. Porque ele mesmo fala, ele não tem aquele elevado potencial igual Aniceto estava ali auxiliando ele para que ele pudesse ter aquela toda visão. Centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento, conservava-se determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação, se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo, ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar nesse transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão, acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações do sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. Aniceto concordou, acrescentando: notam-se, de fato, grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão. Observam-se-lhe no mundo celular vasto complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-lhe dos laços mais fortes, no que se refere ao círculo carnal. Será um caridoso obséquio, redarguiu a genitora aflita. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Perguntou o instrutor, compreendendo a magnitude da tarefa. Precisamos ponderar quanto a isso, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Então, André Luiz
nos informa que mesmo depois, né, que Aniceto ali retirou, né, a mão de sua testa ali, André Luiz, ele ainda, né, naquele campo que ele estava ali, ainda nas orientações de Aniceto, ele conseguiu ainda, com uma visão, possuir ainda uma visão raio-x, né, que ele faz essa comparação, que ele conseguiu ainda observar os ossos, conseguiu observar ainda a corrente sanguínea, os órgãos, ainda de uma forma não minuciosa, mas conseguiu ainda ter essa visão. Então, nós vemos aqui que muitas vezes nós estudamos na doutrina espírita, né, e nós achamos que quando nós formos desencarnar, nós já vamos possuir, às vezes, uma equipe preparada ali para auxiliar no nosso desencarne ou no desencarne de um nosso irmão. Só que a gente vê que não funciona desta forma. Vai funcionar de acordo com a nossa necessidade, né? Dentro daquilo que nós vamos chamar de merecimento. Porque, por exemplo, a mãe dele estava ali querendo auxiliar Fernando, só que ela não podia, né, auxiliar naquele desenlace, na desencarnação dele, e ela estava ali há horas esperando alguém para poder auxiliar. Enquanto isso, Fernando estava lá, né, num estado de incompreensão dolorosa, né, tendo sofrimentos ainda físicos, porque ele ainda estava ligado ao corpo, tendo aquelas sensações ainda, né, do corpo físico, as dificuldades. Então, Aniceto, André Luiz e Vicente chegam ali para estar auxiliando a irmã, auxiliando, né, os outros espíritos que estavam ali para fazer esse desencarne, né, esse processo. Ela esboçou um gesto triste e respondeu: desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma a seu espírito irrefletido. Grande é meu desejo de aconchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho de meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno. E no que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrair os desígnios de Deus. Então, nós vemos aí que essa nossa irmã estava ali para auxiliar o seu filho. Só que, por mais que ela quisesse ajudar, né, ela sabia que ela não poderia prejudicar ele com o seu afeto materno. Ela não tinha permissão para poder levá-lo, né, encaminhá-lo. Fernando também não tinha preparação para estar no mesmo lugar que sua mãe. Provavelmente ela já estava, né, no lugar mais adiantado, né? Então, nós vamos fazer um comparativo, né? Por exemplo, com o sofrimento de Fernando, a gente faz um comparativo com a nossa higiene. Se nós, né, não escovarmos os nossos dentes diariamente, uma hora nós sabemos que nós vamos ficar impossibilitados, né, de termos os nossos dentes. Então, nós vamos ter que acabar
tirando, arrancando. Então, da mesma forma é o nosso corpo físico, né? Se nós não cuidarmos do nosso corpo físico, nós vamos acabar perdendo ele. Então, quando nós falamos de cuidar do nosso corpo físico, nós falamos de cuidar do espírito. Não é simplesmente a gente ir em uma academia, a gente tomar certas atitudes aqui. Não, a gente tem que cuidar do espírito. Porque o espírito, ele faz com que a máquina do corpo físico funcione. Então, uma vez que o espírito está disciplinado, o nosso corpo será sadio. Se o nosso espírito está em desequilíbrio, o nosso corpo físico também estará em desequilíbrio. Então, Aniceto, né, ele cita aqui, né, que só pelas expressões mentais ali de Fernando, ele conseguiu ver que Fernando teve, né, uma vida mental indisciplinada, que ele provavelmente, né, teve uma vida de vícios. Ele conseguiu analisar Aniceto ali pelo seu desenvolvimento, né, pela sua grandiosidade espiritual, só pela mente ali de Fernando, tudo que ele havia feito, né, a vida que ele tivera aqui na Terra. A essa altura do diálogo, interveio o clínico espiritual que nos encaminhara até ali, informando o atencioso. Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situado em regiões baixas. Já sei, murmurou Aniceto com grave entono. Trata-se de medida muito acertada. Em seguida, acentuou com quem não tinha tempo a perder. A aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Bom, então a gente viu aqui que a mãe, né, não poderia levar Fernando. E a gente viu também que Fernando, a partir de todas essas informações, levou uma vida de indisciplina, né, no campo dos vícios, da indiferença. Então, eles vão auxiliar Fernando, mas eles vão levá-lo, Fernando, para um lugar que ele será atendido como irmãos da mesma natureza que ele, que provavelmente é um lugar perto da crosta, né? Que ali ele vai poder gradativamente ir se recompondo daquele homem velho, que ele vai poder, né, na verdade, ir tendo o conhecimento, o amadurecimento, que ele precisa ir aos poucos se modificando. E outra coisa muito interessante que ele nos cita aqui, André Luiz, é que ele fala sobre esses fios cinzentos citados aqui, onde os encarnados que estão ali próximo, que é a esposa, que é irmão ali do Fernando, eles estão atrapalhando no desencarne. Por quê? Com os pensamentos deles, né, eles ficam, na verdade, envolvendo aquele moribundo nesses redes de fios cinzentos e fracamente iluminados. Então ele nos dá uma lição aqui que muitas vezes nós precisamos nos preparar para o desencarne, né, para a perda. Porque muitas vezes nós ficamos orando, nós ficamos prejudicando, né, e fazendo o sofrimento daquele nosso irmão que está prestes a desencarnar. Muitas vezes pelos pensamentos de revolta, né, pela não aceitação nossa. E nós acabamos gerando isso. Ele cita que é como se fosse fios, né, teias que saem dos nossos pensamentos e se liga com esse nosso ente querido, né, que está para desencarnar. Tais socorros, tornou Aniceto, são agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando antes de tudo a possível
serenidade à família. E aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador exclamando: modifiquemos o quadro do coma. Após alguns minutos em que o nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo: melhoram os prognósticos. A pulsação inexplicavelmente está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. 3 senhoras suspiravam aliviadas. Dona Amanda dirigiu-se ao assistente, a esposa do moribundo. Dona Amanda dirigiu-se ao assistente, a esposa do moribundo. Convém que vai repousar, levando as suas cunhadas. O senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos levando o senhor Januário e eu. As senhoras e mais 2 cavalheiros se prontificaram a retirar, agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e o irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizara todos, e aos poucos os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O senhor Januário atendeu abrindo a ampla vidraça. Fundamentalmente espantado, reparei os 3 rostos horríveis pela expressão diabólica surgiram, de repente, no peitoril e interrogaram em voz alta: como é? Fernando vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, compelindo-os tão só com essa medida a desaparecer. Então aqui a gente observa que a espiritualidade ali precisou melhorar o quadro de Fernando para que esses fios cinzentos pudessem ser desligados, ou seja, teve uma ajuda espiritual ali para que essas teias de pensamento se desligassem. É o que a gente vê muitas vezes que tem um quadro de melhora, né? Um paciente às vezes está muito ruim, né? E a gente vê que ele tem aquela melhora súbita e do nada ele desencarna. Então a gente consegue observar aqui que muitas vezes é para isso, para conseguir, né, os parentes, né, relaxarem, conseguirem melhorarem mesmo nessa situação, né, de ficarem muito presos com essa pessoa que está prestes a desencarnar. Então todos foram descansar, né, ficou apenas o médico ali, Januário, que ele era o irmão de Fernando. Eles resolveram abrir a janela ali para melhorar o ar, né, informando para melhorar o quadro clínico de Fernando. E André Luiz, ele percebe a presença de 3 entidades ali espirituais, esperando, né, o Fernando, na verdade, né, o desencarne do Fernando. Então, ele fala que essas 3 entidades tinham a semelhança de espíritos obsessores. E daí a gente percebe a grandeza espiritual de Aniceto, né? Que ao perceber esses espíritos, ele apenas, né, olha para aquelas 3 entidades, né, aquelas entidades que estão ali, e pelo seu olhar, né, pela sua grandeza espiritual, aquelas 3 entidades automaticamente já se retiram do ambiente. Já percebem, né, que provavelmente não poderiam continuar ali, né, Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante pelas melhoras havidas, encetaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-os dos despojos. Reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia preso o moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos. Aniceto cortou-o com esforço. O corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil,
demorara-se longos minutos, durante os quais via o nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. Então a gente vê aqui que não foi fácil, né, fazer o desligamento, porque ele cita aqui que Aniceto, ele precisou, né, despojar de toda a sua atenção e de todas as suas energias magnéticas. Então, o desligamento ele se fez pelo calcanhar, né, e foi subindo gradativamente até a cabeça. E aqui ele faz, né, uma comparação que onde teve, né, a maior dificuldade foi na hora de desprender, né, cortar o cordão. Ele fala aqui, né, tal como se dá com os nascituros terrenos, como se fosse o cordão umbilical, né, que é onde ele teve a maior dificuldade ali para estar desprendendo o corpo de Fernando. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita, penetrou no quarto ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou aos filhos os socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Sentia-me fortemente impressionado, intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrir a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Retirando-nos à residência, o instrutor me fitou atento e, antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu. Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. E depois de calar-se por momentos, acrescentou: cada criatura da vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenha vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devota na terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo o homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. E aqui, né, finalizando, a gente vê, né, que ali a mãe, né, e mais as entidades prestaram socorro, né, retirando o Fernando e o levando para a assistência onde ele iria levar, né, assistência espiritual. E a gente vê que eles não foram volitando, eles foram andando mesmo, né? Tal era o quadro que ainda o espírito estava muito preso à matéria, né? Ele não poderia ainda ter esse desprendimento, né, de estar volitando. E esse capítulo, finalizando, ele nos chama muita atenção para que nós possamos nos preocupar com as nossas condutas aqui na Terra, né? Os nossos vícios, né? Os nossos pensamentos. Porque nós vimos a dificuldade que o Fernando teve na desencarnação dele. E a gente também vê a respeito da frase que Aniceto nos diz que é muito interessante, que cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. E é aí onde ele explica, né? Por que estavam aquelas entidades ali esperando o Fernando? Por quê? Porque era uma escolha que o Fernando tinha feito na vida terrestre, né, na vida terrena, de estar ali, né, cultivando essas afeições. Então, na hora do desencarne dele, quem estava esperando ele? Aqueles espíritos que estavam na mesma sintonia que ele. Então, a gente precisa realmente estudarmos, nos aperfeiçoarmos, mudarmos enquanto é tempo as nossas atitudes aqui na Terra, para quando nós formos desencarnar, nós não passarmos por esses tipos de dificuldades. Eu agradeço pela oportunidade, que Jesus esteja conosco
E era essa mensagem que eu tinha que passar para vocês. Obrigada.